Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Te damos todo louvor, Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Estamos mais uma vez aqui, irmãos, para
anunciarmos as boas novas de salvação, né? Eu quero hoje, irmãos, falar sobre jogos, né? E o que causa os jogos, né, irmãos? Mas a gente vai aqui abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 11, tá bom, irmãos? Eu procurei aqui, irmãos, decorar um pouco, porque a minha visão não está muito boa, né, irmãos? Então, a gente tem que, às vezes, decorar para poder pregar, né? E aí eu não estou, ultimamente, lendo a Bíblia. Mas aí estou buscando, né, irmãos, o que eu aprendi durante 26 anos, 28 agora, né? Então vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 11, né? Assim diz a santa palavra de Deus. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ganha a força do trabalho terá aumento. Eu vou ler novamente, irmãos, para você entender, né? Porque muitas vezes a gente lê, mas aí você não dá aquela parada para pensar, para meditar, né? Aí você acaba esquecendo que a Bíblia fala que Satanás cega o homem, né, para não entender as coisas de Deus. Mas eu quero aqui hoje, irmãos, explicar para você, se você estiver atento para receber essa palavra, senão, irmão, ela fica em vão na tua vida. Porque se você não gosta de ouvir, irmãos, vai ficar difícil de você aprender e se livrar, irmão, dessa escravidão que o homem adquire aqui no percurso de sua vida e acaba perdendo tudo que tem, irmãos. E muitas vezes, tem muitos, né, irmão? Não vou dizer todos, mas a maioria se matam depois de perderem tudo. Tá bom, irmãos? Então é bom você ser crente, meu irmão. Ser crente, você se livra de tudo isso, porque Deus vai te dar luz. Porque as trevas, irmão, só levam o homem à ruína, à desgraça, à perdição e depois ao tormento, irmão, da alma, né? Depois da morte. Então, irmãos, eu vou ler novamente para você entender e meditar, tá bom, irmãos? Porque eu prego aqui para Deus transformar a sua vida numa vida nova, né? Uma vida de luz, de amor, de misericórdia, de perdão, até mesmo da sua justiça. Provérbios 13, versículo 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ganha a força do trabalho terá aumento. Você está vendo aí, irmãos, a diferença? Então, meus irmãos, hoje a gente vê muita coisa ruim nesse mundo por causa dos jogos de aposta, né? Principalmente os jogos de aposta. Porque você começa naquela ganância, né, de querer mais e mais, querer enricar, né? Aí o diabo te engana, porque, irmãos, eu tenho pregado aqui nos meus vídeos que Satanás engana as pessoas nesta terra. Porque ele cega o entendimento. Ele cega o entendimento do homem para que o homem não conheça a luz do Evangelho de Deus para se livrar dele. E ele ataca essas pessoas até a morte, irmão, e leva para o inferno. Não é ele que leva. Eles são lançados no inferno, diz a palavra do Senhor, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18 e 19. Então, irmãos, o homem é lançado no inferno porque morreu enganado por Satanás a vida inteira e não quis ouvir essa palavra, não quis dar crédito à palavra, não quis receber essa palavra, não quis sair do mal. E quis continuar no mal, irmão, até morrer. Tem gente que é assim. Você prega para aquela pessoa sair do mal, aquela pessoa não quer, insiste e briga com você. Tem uns que são valentão, irmão. Briga com você porque você vai falar sobre esse mal e eles não aceitam, irmão. E a gente está vendo que o cara vai cair num abismo, a gente está vendo que o cara vai perder tudo, a gente está vendo que Satanás está enganando aquela pessoa e aquela pessoa muitas vezes, irmão, perde tudo e depois se mata.
Aí, irmãos, o que adianta o homem querer ganhar o mundo inteiro, muitas vezes nem consegue conquistar. Morre e perde a sua alma. Sua alma ainda vai sofrer, irmãos, por causa da falta de atenção, né, irmãos? A falta de ouvir essa palavra, né, irmãos? Quantos irmãos hoje estão morrendo por causa de jogo de aposta? Quantos? Muitos estão se livrando porque tem alguém orando por ele, né? Tem alguém buscando Deus para poder salvar aquela pessoa, para tirar daquela escravidão, né, irmãos? Porque é uma escravidão, irmão. O homem se torna escravo daquele pecado até a morte. E ele não quer ouvir, o pior de tudo, ele não quer ouvir. Por quê? Porque Satanás cegou. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que Satanás cegou o entendimento do homem para que o homem não resplandeça nele a luz do evangelho de Cristo, que é a salvação, que é você ficar livre disto, né, irmãos? Porque é uma escravidão. Satanás coloca o homem numa escravidão tão grande, irmãos, e leva o homem, irmãos, e leva o homem a pecar, e não admite seu erro. Pior de tudo, não admite seu erro, acaba morrendo, irmãos, e sofrendo mais ainda. Porque o que faz sofrer ele, irmãos, não é a carne, é a alma. É a alma do homem que sofre. Tá bom, irmãos? Então a gente vai ouvir aqui mais um hino e já já a gente volta com mais palavras que vai encher o teu coração para que você possa entender as coisas de Deus, né, irmãos? Você vai entender as coisas de Deus, irmãos, ouvindo essa palavra, né? Para que você possa, em Cristo Jesus, resplandecer o evangelho dele na tua vida, tá bom, irmãos? Vamos ouvir aqui um hino e já já a gente volta. São as tuas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Sem
Até Jesus voltar, né, irmãos? Então, irmãos, veja bem, o que eu quero falar para todos nós, né, irmãos, hoje é algo muito importante, né? Os jogos de apostas, irmãos, têm levado muita gente, irmãos, à morte. Além de perderem tudo, né, irmãos? Porque é uma ganância, irmãos. É uma ganância horrível da pessoa em querer ganhar. E quando perde, quer buscar aquilo que perdeu e Satanás engana, irmão. Vai lá, que vai dar certo hoje, vai dar certo. E chega lá, aí, irmãos, a dosagem é muitas vezes triplicada de perdas, porque Satanás engana, irmão. Não pense, irmãos, que jogos de aposta é de Deus, não. Porque são coisas fáceis de ganhar, né? E quem está ganhando, irmãos, está tomando daquele que muitas vezes também está querendo enricar. Todos num jogo desse têm ganâncias e cada um desses vai ganhar. É aquele que Satanás estiver mais ajudando ele, né? Aí só que depois, irmãos, que Satanás ajuda você a ganhar, aí ele toma com as duas mãos, ele dá com uma e toma com as duas. Aí você pensa que está tendo ganho com isso. E aí aumenta a sua vontade de ganhar mais e muitas vezes você não tem de onde tirar. Aí que mora o maior perigo, irmãos. É quando você não tem mais de onde tirar dinheiro para apostar. Aí Satanás, irmão, é nesta hora que te destrói. Porque você vai muitas vezes fazer empréstimos, vai vender uma coisa sua, vai vender outra, e vai se acabando tudo. Você chega, irmãos, a ficar no zero, que você tem vontade de jogar, mas não tem mais dinheiro, acabou. Aí também acabou a pessoa que te empresta o dinheiro. E aquela pessoa que te empresta o dinheiro, irmão, sempre é agiota. É agiota. Aí o agiota cobra muito caro, irmãos. O agiota cobra muito caro o juro desse dinheiro. E acaba te tomando tudo, acaba te tomando aquele restante que você tinha, que já nem tinha mais, acabou tudo. Aí vem a perseguição em cima de você, vem a ameaça de morte, entendeu? Você fica louco, porque o Satanás também deixa as pessoas loucas. E aí, meu irmão, muitas vezes o camarada se joga de um prédio de 5, 10, 15 andares e se mata. E às vezes a pessoa não sabe por que aquela pessoa se matou. Às vezes porque estava viciada em jogos, né, irmãos? Muitas vezes uma pessoa casado, né? Um homem casado, aí a mulher fica sozinha em casa, porque geralmente os jogos são à noite. Isso vai até amanhecer o dia praticamente. Os jogos de aposta. É no baralho, é na sinuca, é no dominó. Existem vários tipos, irmão, de jogos de aposta. Todos eles, irmãos, são diabólicos. Porque o diabo, ele faz de você um escravo do pecado. E aí vai enganando você, vai enganando que você vai buscar aquele dinheiro, vai encontrar aquele dinheiro novamente de volta e vai ganhar mais e vai te enganando. E quando pensa que não, você está totalmente destruído, aí você quer se matar. Aí, irmãos, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu tive um tio, né, de segundo, do sangue mesmo, mas de segundo. E o meu pai, antes de morrer, falava muito dele, que ele era um homem muito rico, no estado do Ceará. Ele era muito rico. Mas a ganância, irmão, de quem é rico é maior, né? O rico nunca quer ficar pobre, ele sempre quer ficar mais rico. E aí ele resolveu apostar, irmãos, a metade dos bens dele, confiando que Satanás pudesse lhe fazer ficar mais rico ainda. Que a pessoa não se conforme, irmãos, com o que tem. O homem rico pode ser rico como for, ele não se conforma, ele quer ter mais. Ele quer ter mais e mais e mais. Porque isso, irmãos, Jesus falou que o espírito
né? Porque cada espírito desse representa uma função. Aqui na Terra, irmãos, tem espírito de todo tipo. E o melhor espírito de você andar com ele é o Espírito Santo de Deus, mas o homem não quer. Aí pega um espírito desse de apostas, irmãos, que é o pior que tem, porque ele deixa a pessoa sem nada. Acaba tudo que tem. E depois, irmãos, o cara se mata e vai para o inferno, porque é um espírito mau. E a pessoa deu lugar a ele o tempo todo, nunca se arrependeu. Porque se o homem, irmãos, se arrepender, depois de ter perdido tudo, se arrepender, não, nunca mais eu vou entrar nesse negócio. Poxa, eu ganhei tanto dinheiro no meu trabalho, ganhei tanto dinheiro trabalhando, vivendo às minhas custas, e hoje eu poderia estar rico. Porque nos jogos, irmãos, Satanás engana tanta pessoa e ele engana mais quem tem dinheiro para poder apostar. Ele não engana quem não tem dinheiro, porque quem não tem dinheiro nem participa do jogo, tem vontade, mas não participa porque não tem dinheiro, irmão. Aí essa pessoa muitas vezes vai embora. Mas quem tem dinheiro, irmãos, e tem esse espírito da ganância, da ambição, da aposta, ele vai ser um escravo de Satanás. Ele é um escravo, só que ele não sabe que ele é um escravo de Satanás. Mas Satanás está enganando ele todos os dias, nos jogos. E ele perde. Tem um que ganha, mas depois perde tudo também. É assim, funciona dessa maneira. Até, irmão, se acabar tudo. Aí quando se acaba tudo, irmãos, aí a pessoa sente vontade de morrer, aí quer se matar. E esse meu tio de segunda, ele apostou a metade dos seus bens, ele era muito rico, e apostou a metade dos seus bens. E ele, irmãos, veio a perder a metade dos seus bens com apostas. E aí ele ficou, irmãos, perturbado. Deu uma perturbação nele, ele ficou meio doido, saiu aí sem direção. Aí depois pegou uma corda, irmão, se enforcou. Ninguém sabia por que ele tinha se enforcado, mas tudo tem um motivo, irmão. Tudo tem um motivo. Ele apostou e ficou desesperado porque perdeu a metade. Ele não perdeu tudo, perdeu a metade, mas se desesperou e acabou se matando, irmãos. Então, eu quero dar um conselho para você, meu irmão. Se você quiser um conselho de Deus, se você não quiser, meu irmão, eu não posso fazer nada. Mas se você quiser um conselho de Deus, nunca mais, irmão, jogue. Nem brincadeira mais, porque a brincadeira vai chamar aposta. Você está jogando na brincadeira, a brincadeira vai te chamar para aposta. Então não vá mais nem de brincadeira, irmão, jogar com ninguém. E faça seu trabalho, que Deus vai te abençoar, vai te dar condições de você viver bem nessa terra, sem precisar de jogos, porque é diabólico, irmãos. Até aquela maldição do jogo vai cair sobre seus filhos. Você entendeu? Toda maldição do pai, irmão, aí cai nos filhos, nas filhas. A maldição vem. Aí, isso aí vai gerar problema, irmão, de maldição na tua família, se você continuar. Porque você morre e teus filhos um dia vão crescer e vão jogar também, vão cair também no mesmo erro seu. Porque geralmente é assim que acontece. Então, meus irmãos, eu quero aqui pedir para você, meu irmão, minha irmã, venha para Cristo. Seja um escravo de Cristo, mas não seja escravo do diabo, porque o diabo, ele é traiçoeiro, ele não considera ninguém, ele não tem amigos. Satanás, eu volto aqui a dizer para vocês, não tem amigos, ele é traiçoeiro e ele é perigoso, irmãos. Satanás é perigoso. Ele quer ver só o final do homem aqui na terra. Ele quer ver o homem na desgraça. Ele quer ver o homem destruído, irmãos. Foi para isso que ele veio à terra, para matar, roubar e destruir o homem. Então não seja uma vítima. Venha para Cristo, meu irmão. Jesus te chama, Jesus te ama e quer salvar a tua alma. Tá bom, irmãos? Eu vou aqui colocar mais o hino e já a gente volta para concluir essa mensagem, tá bom? Louvado seja o santo nome do Senhor. Glórias a Deus.
quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, o inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, o inimigo te libertará. Glórias a Deus, irmãos. Continuando, irmãos, aí com a nossa pregação de hoje, né, sobre o jogo. Eu conheci um homem, irmão, evangélico, que na cidade do Ceará, né, no estado do Ceará, né, e ele tinha uma congregação e ele era agiota. E aí começou a emprestar dinheiro, fechou a igreja, mas a igreja era lotada. Ele fechou a igreja porque o ramo da agiotagem dava muito mais lucro para ele do que a igreja. Então ele fechou a igreja para emprestar dinheiro a juro. Aí ele fechou a igreja para ninguém comentar, olha, ele é um homem de Deus e faz isso. Ele pegou, fechou a igreja para ganhar dinheiro de agiotagem. Mas aí, irmãos, com pouco tempo ele faleceu, deixou tudo aí. E não vou dizer que ele tem salvação, porque o homem que não se arrepende, irmão, de fazer isso, se o homem não se arrepender de cometer o mal, porque muitas pessoas, irmãos, estão
estão indo à falência, ficando sem dinheiro até para comer. E a esposa dele, irmãos, reclamava muito, porque ele passava a noite na rua e ela não sabia para onde ele estava, se ele estava tendo caso com outra mulher, né? Às vezes a mulher do cidadão até pensa que ele está traindo ela. E muitas vezes ela abandona aquele homem, ela larga, ela separa, arranja outro. Aí, irmãos, aí começa a haver destruições, até do lar, por causa de jogos de aposta. Até do lar, irmãos, quantos que já foram destruídos por causa dessa prática? Que a mulher não aguenta, irmãos. Ela só aguenta se for de Deus. Se a mulher for uma mulher de Deus, ela aguenta passar por tudo isso. Mas se não for, irmãos, ela abandona logo aquele marido, vai embora, some, ela vai arranjar outro. Geralmente é assim, irmãos, que funciona. Mas quando a mulher é de Deus, não, ela fica ali esperando até aquele homem criar juízo na cabeça. Porque, irmãos, eu conheci muitas pessoas, irmãos, que morreram porque praticavam jogos de apostas. Muitos morreram, outros perderam as suas esposas, perderam família. E aí, irmãos, não tinha outra forma, se jogaram, aqueles que não se mataram, se jogaram no mundo da bebedice. Aí a gente via jogado no meio da rua, irmãos, com aquela garrafa de 61, bebendo dia e noite sem parar, irmãos, e a roupa rasgada, fedorenta. E o diabo faz isso com as pessoas, irmão. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, a gente prega esse evangelho de luz, não é de trevas. As trevas estão aí destruindo, as trevas estão destruindo o homem. E a luz que constrói, né, que aumenta o progresso humano, que é a luz, que é Jesus Cristo, eles não querem. Aí se destrói, irmãos, no mundo dos jogos de azar, de vida noturna, orgias, tudo que não presta, irmãos. E aí acabam morrendo e muitas vezes, irmãos, perdendo a salvação, porque muitos não se arrependem. Quando o homem se arrepende e não pratica mais, Deus salva. Mas se o homem não se arrepender, irmãos, como é que Deus vai salvar? Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Amém.